Bom dia, povo de Deus, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua família. Estamos aqui reunidos para mais um dia do nosso devocional. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 de Marcos, do versículo 21 até o 43. Então, se você é novo por aqui e ainda não acompanhou os nossos devocionais, nós iniciamos esse projeto no Instagram e estudamos já o livro inteiro de Mateus. Então, se você nunca fez um devocional, ou se você deseja conhecer mais de Deus, você pode começar a escutar os nossos devocionais. Vai ser um prazer ter você aqui, tá? Vai ser um prazer levar a palavra do Senhor para mais junto de você. E como a própria palavra de Deus fala, né? Que quanto mais a gente ouvir a palavra, mais fé a gente vai ter. Então, que Deus ele possa te abençoar, que Deus ele possa falar com você de maneira especial. E mesmo que você ainda não conheça o amor de Deus por você, tenha certeza que Jesus ele te ama e que você nunca vai encontrar alguém que te ame muito mais que ele. Amém? Gente, quero pedir também que você deixe o seu curtir aqui no vídeo, que você compartilhe a nossa mensagem. E que você comente, né, se nós temos te ajudado de alguma forma. Dessa maneira, você dá comandos para o YouTube para que ele entenda que o nosso conteúdo é bom, que o nosso conteúdo é relevante. E dessa maneira, ele vai mostrar para mais e mais pessoas. Eu sempre falo, né, que nós precisamos transbordar na vida do outro para que Deus possa transbordar na nossa vida. Então, seja uma semente, né, plante na vida das pessoas, compartilhe essa mensagem. Você nunca sabe o que o outro está passando, que talvez se essa pessoa ouvir essa mensagem hoje, isso pode curar a vida dela. Então, faça isso, ajude outras pessoas. Amém? Então, vamos lá. O capítulo de Marcos, o 5, ainda nós vamos estudar o versículo 21 até o 43. A filha de Jare e a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo ele, prostrou aos seus pés, e rogou muito, dizendo: Minha filha está muito doente. Eu rogo para que venha e lhe imponha as mãos para que ela sare e fique curada. E foi com ele seguir uma grande multidão que apertava. Gente, primeiro eu quero dar uma pausa nesse versículo, né, para conversar com vocês sobre Jairo. Jairo, ele era um homem muito importante daquela época. Era um homem que tinha muitos bens, que tinha muitas riquezas, mas que chegou um momento, né, que Jairo ele percebeu que com aquelas riquezas ele não iria conseguir curar a filha dele. E o que é que ele fez? Ele correu para Jesus. E como Jairo ele tem a nos ensinar? Quantas vezes, né, nós temos um problema na nossa vida e nós achamos às vezes que o nosso dinheiro e o nosso nome ele pode resolver alguma coisa. Hoje Jairo ele vem realmente nos ensinar sobre a humildade, né? Quantas vezes nós precisamos nos prostrar diante de Deus e reconhecê-lo, né, como Senhor e Salvador da nossa vida. Quantas vezes nós temos um problema que nas nossas mãos é tão impossível, mas que nós precisamos entregá-lo a Jesus e saber quem realmente resolve. E foi justamente o que Jairo fez. Jairo, ele não conhecia Jesus por andar com Jesus, mas ele sabia que Jesus tinha poder para curar a filha dele. E mesmo assim, né, mesmo ele sendo uma pessoa tão importante, a Bíblia fala que ele se prostrou diante de Jesus, ou seja, ele se ajoelhou, ele teve humildade, né, de rogar a Jesus ali, de pedir a Deus que se Deus tocasse na filha dele, ela iria ser curada. Então, como é bonito ver isso, como nos chama a atenção, né, saber que você, mesmo tendo tantas riquezas, você não deixou com que aquelas riquezas tomassem o seu coração. Você sabe que existem muitas coisas na sua vida que só vai dar certo através da oração, através da súplica, através de Jesus, né? E como eu sempre falo, Jesus ele pagou um alto preço por nós. Então, ele pagou esse alto preço para que hoje nós possamos ter a comunhão com Deus, nós possamos ter o livre-arbítrio de conversar diretamente com Jesus, de termos a Bíblia, né? De ouvir a palavra de Deus. Então, que hoje Deus ele possa falar ao seu coração, né? Que nós possamos ser igual a Jairo, humildes, que nós possamos pedir a Jesus quando a gente perceber que nossa situação já não dá mais. E é óbvio, né? Não vamos procurar Deus apenas quando as situações estão difíceis, mas procurar Deus em todos os momentos, né? Para que Ele possa nos guiar, para que Ele possa nos direcionar a fazer a coisa certa. Então, vamos continuar. Versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e ela havia sofrido muito com muitos médicos. E, perdendo tudo quanto tinha, nada lhe tinha aproveitado, antes ela ficou pior. Ouvindo ela falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei.
E logo se lhe tocou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que tinha uma virtude saindo dele, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: Vê que a multidão te aperta e ainda diz: Quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo de medo, aproximou-se dele e disse toda a verdade. E ele disse a ela: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Gente, esse texto ele é muito bonito mesmo e me chama muita atenção. Na verdade, me deixa emocionada, né? Primeiramente, aqui o texto ele fala sobre uma mulher que ela sofria há 12 anos com uma enfermidade. E talvez você esteja pensando, Mica, e o que é que isso tem a ver com a minha vida hoje? Tem tudo a ver. Primeiramente, né? Quantas vezes nós estamos buscando fontes erradas, né, para o nosso milagre acontecer? Quantas vezes nós queremos vencer os nossos problemas na base do nosso braço, sendo que nós temos um Deus que sofreu por nós, um Deus que deu a vida por nós, um Deus que ele nos ama incondicionalmente, muito mais do que até a nossa própria família, e nós não vamos o buscar. Nós queremos resolver tudo da nossa forma, do nosso jeito. O texto fala, né, que aquela mulher ela sofreu 12 anos. Gente, 12 anos é muito tempo. 12 anos, eu fico imaginando a quantidade de sofrimento que ela passou, o tanto de humilhação que ela passou por ser daquela forma. Mas, mesmo assim, no primeiro momento, né, que ela teve a oportunidade, ela foi lá e ela tocou em Jesus. E o que mais me chama a atenção é que ela não só tocou em Jesus, ela chamou a atenção de Jesus pela sua fé. A Bíblia falou, né, que saiu virtude de Jesus quando ela o tocou. E eu fico pensando, quantas vezes nós precisamos dessa virtude? Quantas vezes nós precisamos ter essa fé que essa mulher concedeu? Ela mesma falou que só em ela tocar a veste de Jesus ela já iria ficar curada. Ou seja, ela agora foi para a pessoa que poderia resolver. E mesmo ela não conhecendo tanto a Jesus, ela sabia que se ela tocasse, Jesus era tão santo que ela seria curada. Então, que hoje Deus ele possa falar ao nosso coração sobre a fé dessa mulher, que Deus ele possa nos dar uma fé parecida com ela, para que em vez da gente procurar outros meios, nós busquemos, né, na fonte, onde realmente irá ser resolvido o nosso problema. Talvez hoje você esteja passando por uma situação muito difícil, né, onde você não vê mais saída, mas eu quero te dizer que Deus, ele tem uma saída para tudo. E eu posso te dizer com todas as letras, ele me resgatou, então por que ele não vai resgatar você? Por mais que você possa achar que é impossível, mas não é. A Bíblia fala que nada para Deus é impossível. Então, assim como aquela mulher, ela esperou 12 anos por um milagre e ela conseguiu através da fé dela. Então, que hoje você possa tocar Jesus pela sua fé e que por mais que você esteja passando por um problema muito difícil e desafiador, que você olhe para Deus e você saiba que através dele ele vai lhe conceder a vitória. Basta apenas você crer. Então, que Deus aumente a nossa fé, que um dia nós possamos ser igual essa mulher, onde apenas tocou e Jesus olhou. E Jesus percebeu que ela era diferente, e Jesus percebeu que tinha algo ali muito diferente. Que Deus ele possa nos dar essa virtude para que a gente também possa ser igual essa mulher. Que nós possamos tocar o coração de Jesus com as nossas atitudes, com a nossa obediência, que Deus ele possa nos olhar de maneira diferente, que ele possa fazer milhares e milhares de maravilhas através da nossa vida para outras pessoas. Então vamos continuar. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga a quem disseram: A tua filha está morta. Por que você vai enfadar o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito. E entrando disse: Por que vós vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas ela dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-o feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E eles ficaram espantados.
Mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e disse a eles: dei de comer a essa menina. Gente, olha que versículo forte é esse, né? Aqui, Jesus está falando, né, que aquelas pessoas que trabalhavam para aquele homem, que é Jairo, veio, né, falar com Jairo falando que a filha dele tinha morrido. Mas Jesus falou no texto, né, para que ele somente cresce. Ou seja, se Jesus ele quisesse, ele não teria realizado o pedido daquele homem, mas o texto não mostra, né? Mas eu tenho certeza que em nenhum momento aquele homem duvidou, porque senão o texto teria falado, né? Em nenhum momento o texto fala que aquele homem chorou e se prostrou diante de Jesus porque a filha dele tinha morrido. Mas mesmo assim ele continuou aos pés de Jesus, porque ele sabia que Jesus iria curar a filha dele. E algo muito importante do texto também é que Jesus não ouviu aquelas pessoas. E quantas vezes, né, nós saímos dos propósitos de Deus porque nós ficamos dando ouvido a outras pessoas. Quantas vezes outras pessoas falam pra gente que não tem mais jeito, que não dá, que os nossos sonhos nunca vai acontecer e a gente acredita. E a gente acaba saindo dos projetos de Deus. Olha, gente, eu já falei para vocês que Deus ele me resgatou de uma maneira muito maravilhosa. E quando eu vim, eu recebi muitas críticas, né? Porque Deus tinha um projeto para mim e as pessoas ficavam o tempo inteiro falando que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo, querendo me tirar o tempo inteiro dos planos de Deus, mas eu não permiti que isso acontecesse porque eu sabia do que Deus tinha me prometido. E Deus, ele jamais vai te dar uma promessa que ele não vai cumprir e ele não é homem para se arrepender, né, de nada do que ele fala para você. Então, se hoje Deus falou para você que ele vai te conceder a vitória, ele vai te conceder a vitória. Não importa o tempo que você precisa esperar, você apenas precisa acreditar que vai dar certo. Não escute as pessoas negativas, não fique perto de pessoas negativas, né? Se afaste dessas pessoas. Peça para Deus para ele colocar as pessoas corretas do seu lado. Peça para Deus para você estar nos ambientes corretos, para que você possa receber a bênção, né? Porque, infelizmente, quando a gente está num ambiente muito tóxico, a gente não vai conseguir receber a nossa bênção. Porque, como a Bíblia mesmo falou, né, que Jesus ele despediu aquelas pessoas. Por quê? Porque eram pessoas incrédulas. E a Bíblia fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. E também fala que em algumas cidades Jesus não conseguiu fazer milagres por conta da incredulidade das pessoas. Então, talvez hoje você não está recebendo o seu milagre por conta do ambiente que você está e por conta das vozes que você está ouvindo. Então, ore a Deus, peça para que Deus ele possa direcionar a sua vida, para que Ele possa colocar você no ambiente correto, porque eu tenho certeza que Ele vai sim te dar um caminho de luz, Ele vai sim abençoar a sua vida, Ele vai te colocar do lado das pessoas certas e que você jamais deixe de acreditar que Deus ele é capaz de fazer e que por mais que demore, gente, muitas coisas na minha vida demoram muito para acontecer, mas hoje eu entendo, né, o porquê demorou e Hoje eu percebo a quantidade de coisas, né, que hoje eu percebo a quantidade de coisas que Deus me livrou, que naquela época eu não conseguia entender, onde eu chorei muito, né? Mas Deus ele limpou a minha vida. E não foi fácil, mas hoje eu posso estar aqui, né, para te dar esse testemunho e para te dizer que vale a pena andar com Deus. A sabedoria que Deus te dá não tem explicação. E quando você está junto com Ele, quando você está andando em projeto com Ele, as coisas se encaixam, sabe? E é muito, muito maravilhoso, porque você sente a presença, você sabe que você está acertando, porque Ele vai te dando direção. Então, por favor, né, esteja do lado de pessoas que te elevem para perto de Deus, estejam do lado de pessoas positivas, de pessoas que realmente querem o seu bem, que lhe ama de verdade. E jamais, né, deixe a sua fé morrer. Jamais deixe de acreditar que Deus ele vai fazer algo por você. Amém? Então vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada pelo nosso devocional. Obrigada por todas as palavras que o Senhor nos ensinou. Obrigada, Deus, porque através do Senhor nós possamos ter a sabedoria. Obrigada porque nós temos fé. E obrigada porque através do Senhor que morreu na cruz, hoje nós podemos estar aqui, te ouvindo, te louvando, te agradecendo, sabendo que maiores são os teus planos para a nossa vida e sabendo também que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus, eu te peço que nos abençoe, que nos proteja de todo o mal, que abençoe a nossa família, abençoe os nossos projetos e que, Senhor, nos dá fé inabalável para que a gente possa, independente da situação, sempre te consultar e saber se é da tua vontade mesmo. Eu te peço, Pai, também que abençoe os nossos projetos, que nos alinhe com a tua vontade para que a gente não percorra por caminhos, né,
tortuosos, caminhos que não é da tua vontade. Eu oro, Pai, e eu te peço que abençoe nosso final de semana, que abençoe, Pai, tudo aquilo que nós ainda precisamos fazer no dia de hoje. É o que eu te peço, Pai, pelo nome de Jesus. Amém. Gente, esse foi o nosso devocional. Peço mais uma vez que você deixe o seu curtir aqui no vídeo, que você compartilhe nossa mensagem e que, claro, né, você transborde na vida do outro para que Deus também possa transbordar na sua. Não deixe de fazer o seu devocional, não deixe de ter a sua intimidade com Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai te usar muito para que você possa salvar muitas vidas. Amém?